Esses dias eu estava zapeando a TV a cabo e foi incrível porque eu parei num daqueles programas de talk show americano aonde o apresentador fazia inúmeras piadas e a pessoa que estava sendo entrevistada fazia mais piadas ainda. Acredito até que era uma espécie de comediante, eu não conhecia. Mas o mais engraçado é que a plateia ria muito sobre as piadas, o apresentador morria de rir das piadas e dos comentários, mas eu não achava a mínima graça. E eu parei para refletir sobre como que isso se aplica nos nossos negócios, né? De que forma que a gente acaba fazendo isso também quando a gente tenta fazer uma promoção de um serviço ou alguma oferta, uma promoção de alguma coisa que a gente queira vender. O que acontece é que o nosso cérebro ele é associativo, né? Então ele está sempre buscando referências a todo momento. Então quando eu estava lá assistindo o programa do talk show, eu não conseguia achar graça em absolutamente nada daquilo que era dito. Só que tem um detalhe, isso não significa que o apresentador não era engraçado, ou que a pessoa entrevistada não tinha boas piadas, ou que o modelo do programa não fosse bom. Isso significa que eu não estava conseguindo captar as referências daquele programa. E eu não captava as referências daquele programa por uma razão muito simples. Aquele programa não foi feito para mim. Aquele programa americano foi feito para pessoas americanas que cresceram na cultura americana e que estão repletas de referências americanas a respeito de coisas que geram uma percepção de comédia, uma percepção enfim, de coisas que façam elas entender aquilo que é dito. Eu, como não sou americano, não conseguia entender referências de coisas que fazem parte da história, coisas que fazem parte da vivência do dia a dia deles. E isso também acontece quando a gente se comunica nos nossos serviços ou quando a gente quer se comunicar a respeito dos nossos produtos. Se você não se adequa à realidade do seu cliente, a realidade do seu avatar, você não vai conseguir ter uma comunicação assertiva e uma venda clara sobre o seu produto. Você pode até ter um produto ou serviço que seja adequado, que seja interessante, mas se você não falar adequadamente a linguagem desse público, você não vai conseguir vender. E o que é falar adequado? É você entender exatamente quais são as dores, quais são os desejos, o que teu cliente almeja? Quando ele te procurou, qual é o problema que ele enfrentava e que ele buscava resolver depois de te contratar? Se você não tiver clareza sobre isso, você provavelmente vai patinar na hora de se comunicar com ele, na hora de fazer a venda ou de montar uma campanha pela internet, porque você não vai conseguir atacar ele. Você vai ser um apresentador de talk show americano falando para um brasileiro. Você vai estar falando sobre hambúrguer, mas não tendo perguntado para essa pessoa se ele é vegano. Então é muito importante você entender quem é o teu público para que você tenha uma comunicação assertiva e que toque nas feridas da pessoa para que ela possa entender com clareza sobre aquilo que você está falando. Não tente vender o seu produto ou serviço simplesmente falando sobre características do produto. Ataque naquilo que dói no seu avatar, naquilo que ele deseja, naquilo que mexe com o ego nele, com as emoções dele. É aí que você vai conseguir se aproximar e se conectar com o teu cliente, porque senão você vai estar sendo só mais uma pessoa a entregar um cardápio, a um menu, a algo que não tem, sabe, apelo, que não tem engajamento por trás. Pensa nisso, pensa que os teus clientes precisam se comunicar exatamente da mesma forma que você. Vocês precisam ter um laço, e esse laço ele começa através de uma comunicação assertiva. Pensa comigo, quem é o teu cliente? Qual é a idade dele? Qual é o sexo do teu principal cliente, do teu potencial cliente? Quais são os desejos, quais são os anseios dele? Você está deixando isso claro na hora de vender o seu produto? Você está conseguindo fazer isso ser transparente para o teu cliente? Ou simplesmente você está entregando as características do seu produto como se fosse uma oficina mecânica falando de peça de produto? Pensa nisso, isso pode estar sendo exatamente a razão pelo qual os teus clientes não estão fechando contrato com você e estão fechando com o seu concorrente, porque eles não conseguem se conectar com a comunicação que você tem feito através das tuas campanhas e das tuas ações. Fica presente para isso, reflete sobre isso.